Vamos desenhar aqui uma elipse a partir do eixo maior e dos focos. Então, a elipse não pode ser desenhada à mão, ela tem que ser desenhada tecnicamente, porque ela é uma figura geométrica bem definida. Mas vamos supor que isso aqui seja uma elipse, vou tentar desenhar à mão. Pronto. Não é uma elipse, porque a elipse não pode ser desenhada à mão, mas parece com uma elipse. Isso aqui vai servir ao nosso propósito. Então, nós vamos ensinar a desenhar uma elipse com inciso o quê? O eixo maior, a elipse é uma figura como essa, que tem um eixo maior aqui, tá? E tem o eixo menor. Não vou desenhar o eixo menor agora. Mas essa elipse que tem o eixo maior, vamos chamar aqui esse eixo maior de AB. Então, essa elipse que nós vamos fazer, vamos ensinar a desenhar, ela tem o eixo maior e os dois focos. Chama foco 1, foco 2. Com base nesse desenho dos focos, um desenho do eixo maior, conhecido eixo maior, AB, e essa localização dos focos, é possível desenhar tranquilamente uma elipse. Mas para isso é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: se nós considerarmos esse ponto bem aqui, por exemplo, como sendo um ponto da elipse, certo? Nós podemos, se aqui for um ponto da elipse, por exemplo, vou chamar de ponto C, a distância de C até F1 e a distância de C até F2 é o seguinte: nós temos a seguinte relação que pode ser considerada aqui. A distância AB é igual à distância entre F1 e C mais F2 e C. Ou seja, todo e qualquer ponto que tiver na elipse, tá? Ela tem essa relação. Por exemplo, suponha agora que eu tenho esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de D. Então, a distância AB vai ser o quê? Vai ser igual a F1D mais F2D. Então, todo e qualquer ponto que tiver aqui na elipse, tá? Construindo essa forma elíptica, ela vai ter essa relação. Então, nossa construção geométrica vai levar em conta essa fórmula aqui, tá certo? Essa fórmula aqui vai ser levada em conta para construirmos a nossa figura geométrica da elipse, tá certo? Mas para isso a gente vai ter que usar o compasso, tá certo? Para a gente marcar o tamanho dessa elipse. Esse é um dos modos de desenhar a elipse, tá certo? Então vamos ver agora como é que a gente trabalha com esse desenho. Agora nós vamos começar a fazer o desenho dessa figura que foi desenhada à mão, né? Nós vamos fazer o desenho aqui nesse espaço, essa folha que foi dividida assim em 4 pedaços, 4 espaços. Vamos desenhar aqui, eu costumo colocar aqui o enunciado do problema. No caso aqui está escrito: desenhar uma elipse, dados os eixos maior, AB e os focos F1 e F2. Então, nós vamos fazer esse desenho aqui, tá? O foco de uma elipse, no caso aqui, ele é arbitrado, tá certo? Nós decidimos como que queremos o foco, tá? Então, o eixo aqui, eu vou querer desenhar o eixo esse eixo maior aqui com 8 centímetros, tá certo?
Então, eu vou pegar um instrumento de medida aqui, vou desenhar 8 centímetros aqui, centralizado nesse espaço. Então, aqui, ó, aqui do 1 até o 8. Uma retinha de 1 até o 8. Vamos fazer a lápis porque é um desenho técnico, ele tem que ser bem preciso, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Então, aqui nós já temos o que a gente pode chamar de eixo AB, tá certo? AB. Okay. Agora, nós vamos arbitrar a distância entre focos de 5 centímetros. Ou seja, a gente marca a distância entre os focos a partir do meio do diâmetro, certo? Então, se ele tem 8 centímetros, né? Então, nós temos aqui, marcamos 4 aqui, tá certo? Então, os 4. Centímetros. E a partir daí a gente marca 2,5 centímetros, tá? Então, vou marcar 2,5 centímetros para um lado e para o outro. Um para cá. 2,5 para cá. Aí marco o primeiro foco. 2,5 para lá. Para cá. Então, temos aqui o segundo foco. Vamos chamar aqui de foco 1. F1. Seguinte, vamos chamar de F2. Então, aqui, F1, F2 está aqui, desenhado, certo? Agora, o que é que nós temos que fazer? O procedimento é o seguinte. Como, por definição, todo e qualquer ponto da elipse marca distâncias aos focos e a soma dessas distâncias, como mostra aqui, é igual ao eixo maior, significa que sempre vamos ter dois segmentos aqui, ligando o ponto, que são partes do diâmetro. Por exemplo, esse segmento aqui é um pedaço do diâmetro, esse outro pedaço, que somados vai dar o diâmetro maior. Então, a gente começa esse exercício do seguinte modo. A gente começa marcando aqui uma distância qualquer. Vou marcar aqui no olho mesmo, tá? Mas se você quiser marcar, você vai marcar. Eu vou marcar desse tanto aqui, tá? O que é que eu fiz? Eu fiz aqui, eu vou marcar aqui o ponto 1, para dizer que esse aqui é um ponto de divisão desse segmento aqui. Ou seja, com isso eu marquei já um primeiro segmento, que seria de A até 1, tá? Podia ser um desses segmentos aqui, e de 1 até B. Então, aqui a gente vai dividindo, né, o eixo em duas partes. Né? Então, já dividi aqui, a primeira parte seria A1 e a segunda parte que complementa seria 1B, tá certo? Aí o que é que eu faço? Aqui diz que se eu tiver, eu pego o primeiro pedaço, né, da divisão aqui, vou fazer, vou medir, tá? Vou medir com o compasso aqui, olha. Vou medir aqui do A, tá? Abrir o compasso do A até o 1. Do A até o 1. Pronto. Então, aqui eu tenho o primeiro pedaço, que corresponde a esse pedaço aqui. Agora, eu vou colocar o compasso sobre o foco, tá? Aqui o compasso coloco sobre o foco. Eu vou fazer um arco aqui em cima. Vou fazer outro arco aqui embaixo. Do mesmo modo, eu venho para esse lado de cá, com a mesma abertura, tá? Com a mesma distância de A até 1, que é essa distância aqui, vou colocar sobre o foco 2. Aí vou fazer um arco também ali. Lá em cima. Outro arco aqui embaixo. Observe que esses arcos aqui, né, tem a distância, tá,
toca o centro aqui e a distância é daqui para cá. Ou seja, eu já tenho aqui uma primeira distância, né? Onde pode estar o ponto C, por exemplo. Mas como é que eu determino esse ponto C? Vou pegar a segunda parte da divisão. E a primeira parte da divisão, por exemplo, foi essa daqui, que eu peguei de 1 até A, tá certo? Eu vou pegar a segunda parte, que é de 1 até B. De 1 até B. Aí temos que abrir o compasso até B. Até B. É difícil de ver, mas tudo bem, está aqui, até B. Pronto. Então aqui eu tenho a segunda divisão, que seria mais ou menos correspondente a essa divisão aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no foco, por exemplo, eu vou colocar nesse foco 2 aqui, ó. Vou fazer um arco aqui cruzando com esse aqui, ó. E cruzando aqui embaixo também. Olha, faço um arco cruzando aqui, cruzando lá. É porque aqui atrapalha um pouco, cruzando aqui, tá certo? Então, esse cruzamento aqui já gera aqui o que a gente pode chamar de um ponto, tá? De um ponto da elipse. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto C, por exemplo. Não, C não, vamos chamar de ponto 1, tá? Que é um ponto gerado com a partir desse ponto, dessa marcação 1 aqui. Então, é o ponto 1 aqui, certo? Um ponto 1 aqui, que tem outro ponto 1, assim. Agora eu vou fazer com a mesma abertura que eu fiz daqui para cá, ó, F2, vou colocar nesse foco aqui, ó, que eu quero determinar outro ponto ali naquele arco. Então eu faço o arco aqui, ó, botei no foco, né, daqui, tá certo? Aí faço outro arco aqui, ó. Então aqui eu já fiz outro ponto da elipse. Mais 2 pontos da elipse, que é esse aqui, que eu vou chamar de 1 também, porque foi gerado a partir da divisão 1. Então, observa que a gente vai sempre dividindo o eixo em 2 pedaços. Quando eu coloquei 1 aqui, eu dividi num pedaço de 1 até A e no 1 até B. Aí peguei a primeira divisão de 1 até A, coloquei no foco, né, que é para colocar no foco, fiz um arco, tá certo? E esse arco ficou aqui, ó. Aí fui para outro foco, fiz a mesma coisa. Fiz um arco aqui e outro arco aqui, tá certo? Aí agora eu peguei o segundo pedaço, né? Que é o pedaço que sobrou, que é de 1 até B. Porque 1 até A, somado de 1 até B, dá exatamente o comprimento de AB, certo? Então, o processo é esse. Vamos sempre dividindo o eixo maior em 2 pedaços. E usando esses pedaços para colocar nos focos, tá certo? E gerar os pontos de cruzamento, que são exatamente os pontos da elipse. Então, vamos continuar aqui. Vamos repetir o processo aqui para essa divisão aqui. Eu vou fazer outra divisão bem aqui, ó. Fazer aqui a divisão 2. Ou seja, estou dividindo o eixo AB, tá? Em 2 pedaços. Vai ser o foco 1 até o outro lá. Então, vai ser, ó. Eu vou pegar a primeira medida de A até 2, tá certo? E colocar no foco. Eu vou fazer assim, olha. Observe. De 1 até 2, tá certo? Vai ser